Vamos abrir Lucas 24, versículo 1 ao versículo 8. Lucas 24, versículo 1 ao 8. Ele não está aqui, ressuscitou. Essas são as melhores boas novas que o cristianismo pode ter. Mas o mundo comemora a Páscoa e outros eventos religiosos dessa maneira. Trouxe o mini. Jesus nasce, você come panetone. Jesus morre, você come bacalhau. Jesus ressuscita, você come chocolate, né? Ou seja, a essência do evangelho é deixada para trás. E a notícia... Deixa eu ver se funciona. Isso funciona. E a notícia mais espetacular que a humanidade pôde ouvir é deixado em segundo plano. E qual que é a melhor notícia para a humanidade? Você não vai morrer mais. Amém? Por mais que você morra, você vai ressuscitar. Puxa, como pode um chocolate ser maior do que a vida? Como pode um panetone e outras coisas e deixar de lado essa maravilhosa promessa que Deus deu a nós? Podemos ver em várias músicas seculares, vários autores de poesia, livros, e o que a humanidade mais almeja é viver um pouco mais, é viver mais um segundinho para aproveitar as coisas aqui da terra. Mas a boa notícia é que existe um universo maior, muito maior que as coisas terrenas, muito maior que o sucesso possa alcançar. O universo de Deus está à espera para todos aqueles que creem em Jesus. Amém? Nessa manhã, eu gostaria de rever com os irmãos a importância da ressurreição. São vários itens que a gente pode falar sobre a ressurreição, mas nessa manhã eu trouxe 2 tópicos. Jesus precisou ressuscitar para quê? Para provar a sua divindade. E segundo, ele ressuscitou, por quê? Para vencer a morte. Nós sabemos que existem várias religiões, inclusive Maomé, um grande profeta do islamismo. Ele não é considerado uma divindade, mas através dele foi escrito todas as raízes de uma religião. Através do Alcorão, milhões de pessoas seguem essa religião e também são capazes de entregar a vida deles à morte, num piscar de olhos, pelos os escritos de Maomé. Mas a coisa interessante, que você for lá na região da Meca ali se encontra o túmulo do Maomé. Ou seja, muitos filósofos, muitas pessoas que criaram uma religião, eles não ressurgiram de volta, não ressuscitaram para provar que tudo que ele disse era verdadeiro. Só Jesus foi capaz de ressuscitar para provar tudo que ele havia dito. Se você então ler o versículo 6, 7, 8, diz o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse. O que Jesus falou? Versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, eles lembraram das palavras de Jesus. Não é interessante? Jesus falou e ele provou. Ele não deixou a coisa solta. Falou assim: vou deixar na imaginação de vocês. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Agora, vamos deixar a coisa meio espiritual? Vamos deixar, cada um resolve essa questão. Não. Jesus falou, ele morreu, e ao 3º dia, ele
realmente ressurgiu. Agora imagina, meu irmão, a tristeza que a gente tem grande para a perda de um ente querido. Imagina, você está aqui no culto, de repente bate a porta, abre a porta e aquele ente querido entra aqui. Puxa, essa é uma coisa, medo, não sei, se teria um medo muito grande vendo essa cena. Mas foi isso que realmente aconteceu. Jesus veio em carne e osso. Nós temos outra religião, tem várias, esse é de coreano, Reverendo Moon da Igreja da Unificação. Esse se considerava divino. Ele se considerava o Messias. Jesus foi o primeiro Messias, ele é o último Messias. Ele criou um império, imagina, né? Como é que um coreano da Coreia do Sul chega nos Estados Unidos, ele cria um império, não somente questões religiosas, mas a membresia enorme e também questões financeiras. Mas, olha só, ali está o túmulo dele, em mármore e as escritas em chinês. Ali está o corpo do Messias, do Jesus da Igreja Unificação. Mas essa é a foto que nós tiramos na viagem de Israel no ano passado. Essa é a versão do túmulo de Jesus, versão católica. Então, aqui está o túmulo de Jesus, e aqui estão os 3 indivíduos que vocês devem conhecer em algum lugar. Eles tiraram a foto na frente. Ali, na Terra Santa, há uma distância, aqui está um memorial do crucifixo de Jesus. Talvez uma distância do outro lado do salão, está o sepulcro, segundo os católicos, diz ser o sepulcro de Jesus. Então, Jesus foi crucificado e foi enterrado logo na frente. Então, é um pouco provável, mas é uma teoria. Existe a outra teoria, que é a teoria dos evangélicos. Os evangélicos, de acordo com uma pesquisa que fizeram, eles acham que este é o local propício onde Jesus foi sepultado. É lógico, a gente foi lá, tirou foto, lógico que Jesus não está aqui, né? Então, a gente fez questão de ir lá, entrar e ver que o túmulo está vazio. Isso fica mais ou menos uns 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância do local onde os católicos se julgam. Então, e aqui do lado parecia que tem uma montanha que tem uma aparência de caveira. Então, eles acham que esse seja o sepulcro de Jesus. Mas, deixando a arqueologia de lado, a verdade que a Bíblia diz, que Jesus ressuscitou. Ou seja, Ele está vivo. E é muito importante saber dessa questão, porque Ele voltou para comprovar a sua tese. E mais interessante também, enquanto outros profetas, como Maomé, ele era a única pessoa que recebeu essa revelação, não existe testemunha, alguém viu o Maomé recebendo essa revelação, ninguém tem provas, foi um momento entre Alá e Maomé. E também não há provas ou evidência, testemunhas que o reverendo Moon falou com Deus e Deus falou para ele, você é Jesus a partir de agora. Mas interessante que com Jesus é diferente. Se nós contarmos o tamanho da história, pelo menos do Velho Testamento, chutando alto, 7.000 anos, durante 7.000 anos, a mesma promessa de que um Salvador irá vir foi falado. E não foi falado apenas por uma coisa, eu e Deus e ninguém sabe, um segredo. Deus usou pessoas, inúmeras pessoas. Ele usou rei, Ele usou profetas. Se não faltasse, Ele usou até mais de 1, 2, 3 milhões de pessoas, porque o povo de Israel, ao sair do Egito, eles foram testemunhas de que a palavra de Deus
se tornou verdade. Ou seja, milhões de pessoas são provas, são testemunhas de que, lá desde o início, quando Adão pecou, Deus vem jogar sentença, e o que Deus fala para a serpente, Gênesis 3,15, o descendente dela, o descendente da Eva, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Que isso? Aqui já está mostrando, lá desde Gênesis, que Jesus vai vir. E esse Jesus vai fazer o quê? Vai pisar na cabeça do diabo, da serpente. Isso significa que vai vencer a morte. Isso lá atrás, e Deus usou inúmeras pessoas de uma maneira aberta, e as pessoas tiveram acesso a essa questão. Se não faltasse isso, Deus também usa simbologias. Todo o sacrifício que o povo de Israel fazia era para simbolizar o sacrifício de Jesus. Interessante também que Deus usa não somente pessoas, circunstâncias, mas Deus mobiliza a história mundial para que Jesus venha no exato momento onde Jesus teria que ter morrido na cruz. Se Jesus viesse na era moderna, Jesus, ele não seria crucificado, mas a palavra de Deus, desde antigamente, fala assim, ele vai perecer na cruz, as suas mãos serão furadas, o seu lado vai sair água, vai ser furado, e vai sair água e sangue. Ou seja, as profecias foram se cumprindo, e o melhor momento para se cumprir essa profecia, essa promessa, foi bem na época do Império Romano, porque esse era a forma como eles martirizavam, eles matavam os seus prisioneiros na cruz, e da forma como a Bíblia disse, lá atrás, igualzinho. Então, meus irmãos, é muita coincidência? Não, não é coincidência. É o dono do mundo, o Criador do universo, ele está criando um meio para que eu e você nunca mais experimente a morte. Amém? Essa é a melhor notícia que nós temos. Poxa, dá para comparar com o ovo de Páscoa? Sua criança vai chorar porque não ganhou ovo, não é? Ah, mamãe não comprou ovo, o outro recebeu um ovo grande, eu não recebi. Meus irmãos, a partir de hoje você mude essa história, por favor. Conte a história de que seu filho nunca vai morrer. Fala assim, filho, tá bom, Páscoa pode ter chocolate, mas existe algo mais gostoso, maravilhoso do que chocolate. Filho, um dia eu vou morrer, e você vai lamentar pela minha morte, mas a palavra de Deus fala que se você crê em Jesus, se você crê na ressurreição, o Pai vai ressuscitar, meu filho. Meu filho, você também vai ressuscitar. Sabe de uma coisa? Nós viveremos juntos para sempre. Olha só. Nem Hollywood faz uma história melhor que essa. Viveram felizes para sempre. Essa é a verdade, meu filho. Conte essa verdade para os seus filhos, conte essa verdade nos seus lares, conte, viva essa verdade, porque essa verdade aconteceu. Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? A segunda parte do porquê Jesus ressuscitou é interessante.
é para vencer a morte. Imagina se Jesus não tivesse ressurgido da morte. Imagina que Jesus fez todos aqueles milagres durante 3 anos. Ele chegou lá na cruz, morreu. Jesus morreu. Dá para ter uma noção de como teria sido a esperança dos seus discípulos. Eles estavam eufóricos. Quando entraram no Jerusalém, quando Jesus entrou montado no jumento em Jerusalém, o povo aclamava, Hosana, Hosana. Os caras ficaram assim, poxa, é agora que eu vou conseguir uma posição de um ministro, é agora, estavam eufóricos. Mas aqueles que queriam fazer Jesus de rei, colocaram ele como um prisioneiro e falsamente julgaram e pediram a morte na cruz. Olha só, quando todo mundo vai bem, todo mundo é discípulo. Mas quando as coisas começam a ir por um caminho que você não espera, o que acontece? Até o melhor amigo vai te abandonar. E foi o que aconteceu com Jesus. Morreu na cruz, acabou. A euforia dos discípulos e dos seguidores começou a entrar em decomposição. A fé que eles depositaram em Jesus morreu junto com Jesus. Então imagina, meu Deus, Jesus morreu, puxa, eu pensava que ele ia pelo menos ser o rei aqui de Israel, puxa, tinha tanto poder, mas ele morreu assim, puxa. Né, Pedrão? Pois é. E aí, André? Então. E aí, Tiagão? Puxa, é verdade, né? Pensava que algo ia acontecer, mas ele acabou morrendo. E nessa, podemos dizer, um pneu sem ar, tudo murcho, o que eles fizeram? Voltaram para a sua vila, voltaram a fazer o que eles faziam antes. Ou seja, tudo que eles construíram em 3 anos foi para água abaixo. Eles voltaram a viver as suas vidinhas. Se a ressurreição não tivesse acontecido, a gente também ia viver dessa maneira, cabisbaixo, sem esperança. Poxa, foi bom enquanto durou, foi bom. Agora, fazer o quê? Vamos tocar a nossa vida. Paulo diz, sem ressurreição, nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados. A morte seria o ponto final para toda a humanidade. Se Jesus não tivesse ressurgido da morte, a morte teria vencido o Filho de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. A morte não foi capaz de segurar o poder, a promessa que havia em Jesus Cristo. Falando de morte, eu gostaria de nós possamos atentar um pouco à questão da morte, porque se nós sabemos a dimensão da morte, nós vamos valorizar a dimensão da ressurreição. Quando a morte começou a fazer parte da humanidade, segundo o relato bíblico, a morte começou a fazer parte do histórico humano quando eles desobedeceram a palavra de Deus. Gênesis 2,17 diz o seguinte: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
se você comer desse fruto, você vai morrer. Ou seja, Adão e Eva, eles revoltaram contra Deus. Eles não quiseram ouvir o mandamento de Deus. E a morte teve o início na desobediência à palavra de Deus. Desde então, essa maldição nos assola. O ponto que eu gostaria de enfatizar é a ligação entre a morte e a desobediência. Antes eu não conseguia ver essa ligação, mas a ligação entre a morte está totalmente ligada com a desobediência da humanidade em relação à palavra de Deus. Desobedeceu, morreu. Vamos levar agora essa mesma questão, desobediência gera morte, para a primeira Páscoa que foi instaurada lá no Egito. E quando é que aconteceu a primeira Páscoa? A primeira Páscoa aconteceu entre a 9ª e a 10ª praga. Qual que era a 10ª praga? De que se não seguisse a ordenança, as ordenadas de Deus em relação à Páscoa, o filho mais velho, não somente o filho mais velho, o primogênito, mas o primeiro animal, a primeira cria também iria morrer. Agora olha só, nessa 10ª praga, quem vai viver e quem vai morrer? A resposta vocês já sabem. Quem vai viver são aquelas pessoas que seguiram o que Deus mandou fazer. As pessoas que não fez de acordo com a vontade de Deus, acabaram perecendo. E qual era a ordenança de Deus? O que Deus falou para Moisés? Que eles deviam imolar o cordeiro, passar o sangue nas laterais, nas vicas superiores. E enquanto o anjo da morte vier, ele vê o sangue, o que acontecer? O anjo, ele vai pular, né? Já falei da outra vez, Pesach, essa palavra hebraica significa o anjo da morte passou. Então, ele vai em viu o sangue do cordeiro, ele vai na próxima casa. Viu o sangue, vai para a próxima casa. Essa casa não tinha sangue, o anjo da morte iria ferir o primogênito. Ou seja, obediência e a desobediência está intrinsecamente ligado com a morte. E como a obediência também está ligado com a vida eterna. É isso que aconteceu. Agora, indo um pouco mais fundo sobre a morte, a Bíblia trata de 2 mortes. A primeira morte, nós já comentamos aqui, é a morte física. Quando Adão desobedeceu a Deus, qual foi o castigo, qual foi a maldição que caiu sobre a humanidade? Você certamente morrerá. O seu físico vai perecer, vai sumir, vai voltar a ser pó. Não importa quem você seja, o mais poderoso até o mais humilde, a morte vai te pegar. Não tem como sair ileso da morte física. Mas Jesus venceu a morte física. A morte não foi capaz de deter, olha só, é uma coisa muito maluca. A morte não foi capaz de deter a obediência de Jesus até a morte. Não é uma coisa interessante? Jesus, ele foi obediente à palavra de Deus. Em consequência, ele morreu. Mas a obediência gera vida, gera ressurreição. Morreu, o Cordeiro Santo morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. E quando ele ressurgiu, o que aconteceu? Ele recebe um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Eu não sei o que isso se compara, não faço ideia, mas deve ser bem melhor que esse meu corpo está aqui. Ele recebeu um corpo glorificado, incorruptível. Puxa, que legal.
Mas existem outras referências aqui, que os irmãos atentam aqui, ó. Apocalipse 12:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. João 5:29. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Olha só que interessante. O pecado, ela não apenas gerou a morte física. Foi muito mais além do que simplesmente você fechar os olhos e cair no esquecimento. A morte, o pecado, a desobediência, ela gera a segunda morte. E essa segunda morte, podemos descrever dessa maneira: é a separação eterna com Deus. É interessante, né, que não somente os que acreditam em Jesus vão ressuscitar, até as pessoas que não creem em Jesus vão ressuscitar. Mas eles vão ressuscitar, ou seja, a qualidade é totalmente diferente. Eles vão ressuscitar para quê? Para serem condenados. Eles vão ressuscitar para a vergonha e eles vão ressuscitar para o desprezo eterno. Puxa vida, é para tanto que Jesus ressurgiu, ressuscitou, para que eu e você, meus irmãos, não caiamos na vergonha, nem separação eterna do nosso Deus. Nós não vamos ressuscitar para ser condenado no juízo final, mas eu e você vamos receber a vida eterna. E a coisa mais fabulosa, que quando Jesus nos ressuscitar, primeiro a gente vai ter um corpo incorruptível. E a segunda questão que me fascina é que nós seremos capazes de cumprir 100% da vontade de Deus. Amém? Aqui a gente ainda é passível de pecado. Por mais que você quer obedecer a palavra de Deus, a nossa carne, a nossa vontade, a tentação, um monte de coisa, impede de você fazer a vontade de Deus. Mas, meu irmão, quando você ressuscitar, quando Jesus falar, acorde meus filhos, o que vai acontecer? Nós vamos ganhar um corpo incorruptível. E a nossa natureza não vai ser uma natureza de rebeldia, mas nossa natureza vai ser investido da mesma obediência que Jesus morreu na cruz. Nós seremos capazes de obedecer Deus 100%. Eu falei, meu Deus, que esse dia chegue logo. Que esse dia chegue logo. Quando eu era mais jovem, sempre tinha umas teorias muito esquisitas acerca do reino de Deus. Tipo assim, né? Calma aí, Jesus criou Adão e Eva, eu não tinha pecado, mas os caras pecaram. Quais são as garantias quando a gente for lá para o céu, a gente fazer uma segunda rebelião? Terceira rebelião. A garantia é que Jesus pagou o preço, e a obediência de Jesus vai ser replicada em nós. Replicada em nós. Talvez seja difícil de você acreditar, mas a Bíblia diz, creia, porque essa é a promessa. Creia, porque essa vai ser a verdade da eternidade. Pelo menos
Você que recebeu Jesus, creia. Olha só esse versículo em Isaías 26:19. Mas, olha só, os teus mortos, não é qualquer morto, os mortos em Jesus, em Deus, viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram a pó, acordem e cantem de alegria. Olha só, cantem de alegria, acordem. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. Essa é a maior esperança que o cristianismo pode oferecer. É por isso que você está sentado aqui, porque você quer viver eternamente. E não no estado de rebeldia, mas no estado de obediência. Se alguém adivinha o que é esse azul, te paga um almoço. Onde foi Israel, né? E o guia lá falou assim, tem vários locais, né? E ele falou assim, aqui foi o local onde Jesus subiu lá para o céu. Cara, peguei a câmera, tirei a foto do céu. Esse céu, foi nesse céu que Jesus, Agora, olha só o poder do Evangelho, ou melhor, o poder da ressurreição. Jesus morto, todo mundo andava assim. Poxa, pensei que alguma coisa ia acontecer na minha vida. Mas quando eles viram Jesus ressurreto, comendo com eles, atravessando paredes, eu não consegui fazer isso. Jesus fazendo churrasquinho para os caras. Os caras falam, cara, é isso que eu quero. Imagina a reação dos discípulos, né? A gente sempre ouve, Jesus ressuscitou, aí está assim, né? Mas imagina você ser um testemunho de ocular de uma pessoa que morreu de uma maneira trágica, ressurgir. Tem provas maiores? Não. Agora imagina essa pessoa que atravessa a parede, que faz churrasquinho, come com a gente, conversa, chega no momento ele começa, não é levitar, ele começa a subir na tua frente. Eu falo, vou pegar, vamos junto. Eu falei, é isso que eu quero. Não é Photoshop, não é outra coisa, não foi nada, não foi Instagram, não foi nada, foi real. Os caras viram Jesus subir, falei, caramba, que é isso? Super-homem, sei lá. É isso que eu quero ser. Olha, as nossas crianças, quando vê os heróis da TV, eles usam os uniformes, querem ser que nem eles, poderosos. É isso, é a mesma coisa, a mesma lógica. Quando eles viram Jesus ressurreto, quando eles viram Jesus subindo, e falaram assim, olha, né, os anjos falam, o que vocês estão olhando? Porque o mesmo que subiu irá voltar. E ainda irá dar a mesma condição. Você vai fazer a mesma coisa. Falei, aleluia. Os discípulos que negaram Jesus antes, agora eles são capazes de entregar a sua vida, porque vale a pena morrer pelo Evangelho. Vale a pena você pregar a ressurreição. Por mais que o mundo fale, você é maluco, como pode? O mundo está totalmente contra essa realidade, mas nós temos prova mais que concreta que isso é verdade. E Jesus, tocou já o seu coração, e essa realidade
que Ele está oferecendo a cada um de nós. Agora eu falo para o meu irmão, vale a pena? Vale muito a pena. Quantos ovos de Páscoa paga isso? Como diz o Mastercard, não tem preço. Não tem preço. Isso é você amanhã, amém? Isso são seus filhos amanhã. Isso nós precisamos pregar. Nós precisamos viver esse evangelho. É só uma curiosidade aí. Essa parte, o céu, e ao redor desse, onde Jesus subiu, aí está esqueci o nome disso aí, né? Como que é o nome? Alguém lembra? Tem o mosque, né? Um mosteiro aqui. E, olha só, aqui Jesus subiu, ao redor está cheio de túmulos. Os caras compraram cadeira cativa lá. Os caras queriam ressuscitar antes, quando Jesus vier, eles falaram que Jesus vai vir, eles compraram o túmulo. Não, eu vou ser o primeiro, cara. Jesus vier, eu vou ser o primeiro aqui. Eu não sei se Jesus vai vir aqui, ali. Só sei que os caras estão lá. Mas, mais importante, que o seu túmulo vai ficar vazio também. O meu túmulo vai ficar vazio também. E nós, vivos da Silva, como dizem, vivinhos da Silva, iremos morar na eternidade. Vamos ler todo mundo esse versículo? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, não sei quantos de vocês ainda não têm certeza da salvação. Essa palavra diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor. Acho que até aí todo mundo de uma maneira fala, mesmo inconscientemente ou no embalo, alguém fala: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Mas crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos, aí é difícil de engolir, hein, meu filho? Mas se você crer que realmente Jesus ressuscitou dos mortos e Ele vai dar essa natureza a você, amém. A primeira morte pode te pegar, mas a segunda morte não vai te pegar. Por isso, irmão, se você realmente ainda está sempre arredio receoso de seguir a Deus, seguir a Jesus, talvez hoje, essa manhã, seja o momento de você realmente refletir. Eu peço ao Espírito Santo, toque seu coração. Eu não vou fazer apelo, levantar a mão, essas coisas. Mas, com sinceridade de coração, eu quero que todo mundo que está aqui presente, nós possamos receber a ressurreição, não para vergonha, mas para a vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Eu peço para a equipe só tocar uma música, um fundo musical. Qual é o cenário, qual é o palco onde vai se decidir se você vai enfrentar a segunda morte? O palco é agora, desde que você nasceu até você morrer. Não sabemos quando nós iremos morrer. Mas uma coisa é certeira, ter garantia aqui agora, quando você está vivo. É agora ou nunca. Agora. Até antes de você morrer. Você precisa confessar que nosso Deus, nosso Jesus é o Salvador. E você precisa crer no coração que Jesus ressuscitou. Falei da outra vez, a fé não vem de nós, vem de Deus. Peça a Deus: Pai, me dá essa fé, me dá essa convicção. Faça eu entender a magnitude da salvação. Não de cabeça, mas de coração, Pai, de coração. Eu quero entender.
esse mistério. Pai, me revela, por favor. Parece que eu preciso dessa ressurreição na minha vida. Parece que eu preciso dessa ressurreição no meu casamento. Parece que eu preciso dessa ressurreição na minha família. Pai, me muda, por favor. Troca o meu coração de pedra por um coração de carne que possa obedecer. Ó Pai, clarifica o nosso pensamento. São tantas coisas supérfluas que a gente gasta, se ocupa, mas Senhor, me ajuda a enxergar essa realidade. Jesus está dando vida, e não qualquer vida, mas vida na carne para sempre. Agora, irmão, se você já conhece Jesus, agora eu pergunto, você anda cabisbaixo, sem esperança? Como Jesus, como os discípulos de Jesus, quando descobriram que Jesus morreu, vocês estão tocando o seu trabalho sem nenhum afinco, sem nenhum propósito. Irmãos, que a mensagem da ressurreição possa reavivar a tua esperança, a sua perspectiva do reino de Deus. Meu irmão, salva você primeiro e salva também a tua família. Você pensa que é fácil, mas é muito difícil. Vamos viver essa vida com o propósito que Jesus tem dado. Lembre-se que agora talvez você pode falhar um monte de vezes, mas o que Jesus vai garantir que você, quando ressuscitar, você vai ser obediente 100% como Jesus foi. Vislumbre isso. Pai, obrigado por essa graça, mas deixa eu viver essa graça conforme o teu querer, Pai. Eu gostaria que você não poupasse a sua vida para pregar essa verdade para as suas crianças, para os seus familiares, para as pessoas que não conhecem Jesus. Ele não está aqui, ressuscitou. Davi não está aqui, ele ressuscitou. Irmão Alexandre não está aqui, irmã Débora não está aqui, porque ela ressuscitou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que almejam a ressurreição, esteja de hoje para sempre. Amém.